22, versículo 14. Aqueles irmãos que estão em casa também, por favor, abram a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Graças a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou fazer a leitura então, Mateus, capítulo 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por tua presença aqui neste lugar. Pai querido, eu te peço, toma, Senhor amado, a vida de cada irmão nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida daqueles que estão em casa, e que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o versículo que nós lemos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para introduzir esta palavra, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 em diante, que diz assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: escreve bem, aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, lá no final de tudo, o Senhor, Ele nos revela aqui em Apocalipse que haverá uma grande ceia. E esta ceia é chamada de as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor fala bodas aqui, significa uma festa de casamento. Então todos vocês tenham em mente isso. Bodas, aqui, uma festa de casamento. Aí fica fácil de você entender. Dentro dessa visão, dessa festa de casamento, o Senhor está dizendo que Ele nos dará o galardão, a recompensa. E quem é a noiva, já que o Senhor Jesus é o noivo? Somos todos nós que compomos a sua igreja na terra. Aqueles que vieram antes de nós, aqueles que virão depois de nós, todos nós formamos o propósito de Deus na terra. Nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva. Este casamento, esta festa, vai ser um grande encontro com o Senhor, vai ser um grande encontro com o Salvador.
noivos, cada um coloca ali os nomes que quer, depois alguns nomes saem, outros nomes entram, enfim. Para ter a festa é preciso haver convidados. Só que não é todo mundo que é convidado, porque existe um limite de número de pessoas. Existem festas para 100 pessoas, para 200, para 300, para 400, enfim. Existe um número que comporta aquele local. Não pode ir gente a mais, porque senão não tem lugar para aquela pessoa. A alimentação também é cortada. Então, a organização dessa festa começa muito antes, porque tudo tem que ser bem planejado, bem orquestrado, para que dê tudo certo na festa. A Bíblia mostra aqui que depois de todo esse trabalho que o pai teve, na hora de fazer o casamento, poucos instantes antes, começou-se a confirmar a presença dos convidados. Só que a Bíblia mostra aqui que os convidados da primeira lista, olha o que a Bíblia diz aqui: estes não quiseram ir. Você imagina se você está numa lista e todo mundo da lista de convidados da festa desistiu, por diversos motivos, e o Senhor Jesus conta outras parábolas falando de possíveis motivos que podem levar as pessoas a faltarem. Cada um foi dando uma desculpa, foi falando de um problema e foi deixando de ir à festa. Então zerou a lista. Talvez você diga assim: pastor, isso é muito difícil de acontecer. A pessoa não querer participar de uma festa. Pois é, a lista zerou. Os primeiros convidados não permaneceram na lista. Eles foram tirados, deixaram de ir. Então acabou. E o que aconteceu? Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei não ficou satisfeito da primeira vez e enviou seus servos atrás. Falou: gente, vão atrás desses convidados para mim, diga para eles que está tudo pronto aqui na festa, peça para eles virem. E como vocês viram aqui, cada um foi cuidar do seu negócio, e eles confirmaram: nós não queremos fazer parte da sua festa, nós não vamos. E eles até chegaram a maltratar alguns servos daquele rei, porque eles não queriam de jeito nenhum ir naquela festa, não queriam participar mesmo, era vontade deles não participar. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, ou seja, o rei ficou muito bravo, o rei ficou muito nervoso, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aí, irmãos, deu um problema terrível para aqueles homens. Aqueles homens foram todos destruídos, porque eles não quiseram obedecer ao convite, eles não quiseram aceitar o convite. Então eles passaram, eles ultrapassaram, eles deixaram isso, e a vida deles terminou, a história deles terminou, acabou aquela primeira fase. Não existiu mais aqueles convidados, foram todos embora. E agora, diz aqui a Bíblia: então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Por favor, diga assim comigo: os convidados não eram dignos. E aí, irmãos, estabeleceu-se um novo convite. Os primeiros convidados não eram dignos, disse Jesus. Por isso que eles foram destruídos, por isso que eles ficaram para trás. Eles não eram dignos, não eram corretos, não eram certos, realmente não mereciam estar
convidados não eram dignos, o assunto com eles está resolvido. Agora saiam, disse para os servos dele, saiam e convidem todos que vocês encontrarem, todo mundo, porque já que está tudo pronto, tudo preparado, convida, porque eu quero a minha casa cheia, então convida. E saíram então aqueles servos para poder buscar convidados para participar agora das bodas. E os servos, saindo pelos caminhos, ajudaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O primeiro problema eram os convidados. Esse problema, como vocês observaram, demorou para ser resolvido, mas ele foi resolvido. Agora estava cheio de convidados na festa. A festa estava lotada. Eles conseguiram chamar pessoas, convidar pessoas, e agora a primeira fase foi resolvida. Estava cheio de convidados. Lembrando que os primeiros convidados não eram dignos. Agora chamou-se quem estivesse na rua, ou seja, não tinha critério. Qualquer pessoa podia participar daquela festa. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Preste atenção, irmão. O fato do rei ter aberto o convite para todos não significa que a pessoa que fosse à festa poderia ir vestida de qualquer jeito, poderia se comportar de qualquer maneira. O convite, ele exigia que a pessoa tivesse determinado comportamento, determinada regra. Não era simplesmente entrar na festa e fazer o que ela quisesse. Tinham normas para que fosse participar daquela festa, daquelas bodas. Mas havia um ali dentro que pensou assim: bom, já que está todo mundo entrando aí, eu vou entrar nessa festa também, eu vou participar dessa festa também, eu vou fazer porque está todo mundo entrando, então eu vou entrar. E ele foi e entrou de qualquer jeito. Porém, quando o rei passou em revista aos convidados, ele perguntou: o que você está fazendo aqui sem a veste nupcial? O que você está fazendo aqui se você não está preparado? Se você não está pronto? Se você não veio realmente para a festa? Você recebeu o convite e entrou aqui de qualquer maneira? E disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, esse versículo faz sentido. Preste atenção em quantos convidados nós tivemos nessa história. Tivemos a primeira leva de convidados, tivemos a segunda leva de convidados, incluindo toda e qualquer pessoa, e depois, dentro daquela festa, houve uma seleção. Houve uma seleção entre aqueles que estavam prontos e preparados para as bodas e aqueles que não estavam prontos foram separados. O Senhor está dizendo que o convite foi para todos. A oportunidade para participar daquela festa maravilhosa, ela se estendeu em todos os lugares. Porém, nem todos foram escolhidos. Eles foram chamados, eles foram convidados, mas eles não foram escolhidos. A grande pergunta é a seguinte: chamados nós fomos, agora será que nós fomos escolhidos? Será que você é um escolhido de Deus? Será que você é uma escolhida de Deus para a grande festa que acontecerá lá no céu? Ou será que nós estamos fazendo como aquele homem fez, entrando nas coisas de Deus de qualquer jeito, fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira,
vossas almas. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor, Ele vai aliviar, Ele vai tirar o sofrimento, Ele vai tirar a dor, Ele vai tirar a dificuldade. Mas o que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que nos preparar para estarmos com o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmão, é ver se nós estamos nos portando da maneira correta. A vestimenta, ela fala do porte. A vestimenta, ela fala do comportamento. Quando você olha para uma pessoa, da forma que ela está vestida, você já faz um panorama. Você observa pessoas através das suas vestes. Você observa pessoas através do seu comportamento. Você observa pessoas através do que ela fala. Então o Senhor Jesus disse: o comportamento de algumas pessoas não estava adequado para a festa, não estava adequado para as bodas. Nós precisamos avaliar, irmãos, como chamados de Deus. Nós precisamos nos avaliar se nós realmente fomos escolhidos por Deus e se nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Então, o que é ser um escolhido de Deus? É aquela pessoa que diz assim: olha, o Senhor tinha tanta pessoa para chamar e Ele me chamou. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me chamado. Agora, porque o Senhor me chamou, eu vou me dedicar. Eu vou fazer tudo que o Senhor quer que eu faça. Eu vou obedecer ao Senhor em tudo. Eu vou seguir a tua palavra. Eu vou seguir todas as suas instruções. Eu vou seguir todas as instruções dos seus servos. E eu vou fazer aquilo que te agrada, porque eu estou muito honrado com o convite que eu recebi. O escolhido é aquela pessoa que ele passa num processo seletivo, ele passa numa seleção, e quando ele entra, ele agarra aquela oportunidade e diz: eu vou me dedicar ao máximo, porque já que eu fui selecionado, então eu vou me dedicar, eu vou fazer o possível, eu vou fazer aquilo que eu puder fazer de melhor. O Senhor, irmão, espera cada um de nós na dedicação à sua obra, na dedicação ao trabalho do Senhor, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Irmãos, até chegar lá em Apocalipse, até chegar no dia da grande festa, nós podemos nos preparar, nós podemos estar alertas, nós podemos estar atentos. Tem muita gente que já saiu tem muito tempo, tem muita gente que já está lá atrás já. Por quê? Porque elas foram atrás dos seus afazeres, como a palavra de Deus diz aqui, ó. Eles deram desculpa, ó, e foram para o campo. Outro foi cuidar dos seus negócios, outros até ultrajaram os servos, mataram os servos. Ou seja, muitos que foram chamados já foram até embora, porque eles não conseguiram permanecer. Mas, irmão, eu estou olhando para você que permanece na presença de Deus. Eu estou olhando para você que está diante do Senhor. Então, irmão, agarra essa oportunidade que o Senhor te deu. Segura essa oportunidade que o Senhor te deu. Faça a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós possamos estar entre os escolhidos do Senhor, entre aqueles que se dedicam ao Senhor, entre aqueles que estão na sua presença. Muitas pessoas, irmão, ouvem o convite, aceitam o convite, mas não se dedicam, não se preparam, não buscam, não fazem a sua parte. Mas cada um de nós, irmãos, podemos aproveitar esta oportunidade, esse convite que chegou para mim, esse convite que chegou para cada um de vocês, para que nós pudéssemos fazer parte da obra de Deus, para que nós pudéssemos fazer parte da mesa do Senhor, para que nós pudéssemos fazer parte da vontade de Deus para com a sua igreja. Você, irmão, é um escolhido de Deus quando você permanece na presença de Deus. Você, irmã, é uma escolhida de Deus quando você permanece na presença de Deus. Se você puder, coloque as duas mãos assim na altura do seu coração. Feche os seus olhos e
e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.